Mastral, por que você não prova, então, o seu testemunho? Faz um DNA. Mesmo depois da partida de Daniel Mastral, muitos segredos estão vindo à tona. Mariel Marra, o maior desafeto de Daniel Mastral, esteve no canal Exposed Brasil com Fernanda e lá ele contou todos os segredos que ninguém jamais havia ouvido antes. A verdadeira história de Daniel Mastral, você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. O maior desafeto de Daniel Mastral, ex-satanista, hoje pastor e advogado, deu uma entrevista ao canal Exposed Brasil com Fernanda e lá ele revelou coisas sobre Daniel Mastral que ninguém jamais ouviu. Tirei a máscara de quem era Daniel Mastral, revelei Daniel Mastral verdadeiro, não o personagem, revelei o Marcelo Agostinho Ferreira e concluí o meu trabalho. Então, ali em 2011, foi assim, tipo, já deu o que tinha que dar, vamos lá. E ali naquele encontro, a prima do Daniel Mastral estava a minha esposa e estava o Daniel Mastral. Fomos nós quatro num restaurante dentro do shopping Guatemi, em São Paulo. Nós encontramos ali e eu fiz, então, a pergunta para o Mastral. Mastral, por que você não prova, então, o seu testemunho? Faz um DNA. Faz um DNA lá com os parentes do seu pai. Pelo menos você vai conseguir provar que aquela conclusão que eu tinha publicado, ela não é verdadeira. E aí eu ouvi do Daniel Mastral. Eu ouvi dele que ele ganhava muito mais com a polêmica do que com o esclarecimento. Claro, isso é óbvio, né? Até porque teorias da conspiração são polêmicas, né? Então, o que eles precisam é produzir polêmica, como esse cidadão Baunilha está fazendo agora. Então, ele está assim, bombando para ele está bombando. Ele vai continuar fazendo polêmica com quem aparecer na frente dele. E vai ficar assim na lacrolândia dele, com o cabelo dele, né? Pois é, e eu ouvi dele que ele ganhava muito mais com a polêmica, com a dúvida, do que com o esclarecimento. E aí ele concluiu ainda o seu raciocínio, um raciocínio torto. Ele concluiu dizendo que ele não podia fazer um DNA porque isso iria trazer um constrangimento para a mãe dele. E que ele estava, então... para a mãe dele, que ele falou que era... Ele... Entendi. Pois é, então o constrangimento, né, do momento. O constrangimento que ia trazer era o DNA, não era o livro acusando a mãe de adultério, não, era o DNA que ia trazer o constrangimento. E aí eu não quis discutir, tá? Eu confesso que naquele momento já estava realmente de saco cheio de Daniel Mastral. Aí a gente assinou um termo de reconciliação, o processo foi encerrado, ele mandou isso para o advogado dele juntou isso lá, encerrou o processo e vida que segue. 2011, 2013 era o ano que o anticristo deveria aparecer, né? O anticristo apareceu? Não. Assim como já não tinha aparecido em 2006. Já estou esperando faz tempo esse anticristo, já pensei em várias possibilidades de pessoas por aí. Só falta falar que o anticristo sou eu, né? Se bem que o Vicky Vanilla gravou um vídeo. O Vicky Vanilla gravou um vídeo falando que o anticristo era ele. Tem um vídeo dele aí na internet aí falando o anticristo sou eu. O Vicky Vanilla falou. Agora só falta eles falar que sou eu que sou o anticristo, né? Espero que não cheguemos a esse ponto. Né? Espero que não. Eu pensava um pessoal mais assim, não sei, mas enfim, mais na parte do executivo, sabe? Pois mas pode ser que seja um religioso também, vai saber, né? Enfim. Vai saber. Então, aí vocês estenderam essa bandeira branca. Encerramos em 2011. Extinto, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Encerrei em 2011. Minha missão estava completa em 2011 e assim eu segui minha vida. Se você procurar na internet algum registro meu falando de Daniel Mastral entre 2011 até 2022, você não vai ver nada. Eu esqueci que Daniel Mastral existia e segui minha vida. Já tinha completado a missão. O meu relatório já estava público na internet, era só compartilhar e acreditava quem queria. Ponto. Agora, chegamos ali em meados de 2022. Em 2022, eu voltei a prestar atenção nas redes sociais do Daniel Mastral, porque chegou até mim alguns prints de amigos meus, falando, olha, você viu o que o Mastral está falando da assessora dele, da prima dele?
que no livro é chamada de Karen, né? Você viu o que ele está falando da assessora dele? Não, o que está acontecendo? Aí eu vi lá que ele estava tratando ela como a golpista, a que traiu, a que comeu no prato dele e cuspiu. Ele usava muito dessas figuras de linguagem, né? Judas, usava muito, colocou a prima como Judas, aquela que usou e abusou da confiança dele. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Porque essa assessora era a prima dele, era casada com um tal de André, né? Lembra aí que eu falei para vocês para lembrar desse nomezinho. Casada com o André, peraí, o que está acontecendo? Eu, então, entrei em contato com ela. E aí eu já tinha até feito uma pesquisa no TJ de São Paulo e eu vi que ele estava processando ela. Na verdade, ele estava querendo processar ela. Porque, segundo ele, ela estava se apropriando de recursos de monetização do canal do YouTube, se apropriando de HD externo, vídeos editados. Era essa a tese dele. Tá? E aí eu cheguei, pode falar. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Ou é só eu? Mas alguém tá aí sem áudio? E agora? Voltou. É porque acabou a bateria daquele microfone, desculpa. Eu estava falando, eu quero finalizar hoje com uma situação aqui. Amanhã a gente traz a história da assessora, da prima, assessora e tal, porque é muito longa também. E o público quer saber bastante também. Mas também sobre você, advogado, está aqui comigo, é criminalista, né? Inclusive de um outro caso aí que vai repercutir também bastante, né? A gente já conversou. É um caso que ainda está em segredo, que vai ter bastante polêmica e hate. O doutor é corajoso. Mas, assim, eu quero saber, no inquérito policial, na perícia, diz que o Daniel, né, ele é investigado pelo homicídio ou suicídio induzido da Cíntia, da mulher dele. Tem várias questões ali na cena de onde ela morre, que a perícia levanta. E agora, do ponto de vista técnico de um criminalista, ainda que tenha uma parte no caso, mas tudo bem, isso aí é uma coisa que não cabe se ter parte ou não, é o que é, né? O que está ali nos autos. Ali a perícia levanta suspeita porque ela tomou muitos remédios. Na verdade, ela tomava muitos remédios. Tem gente que me manda mensagem aqui, eu também tomo muitos remédios, mas são remédios que têm ligação entre si. Na verdade, a Cíntia tomava muitos remédios que tinham ligação entre si e outros tantos que não necessariamente tinha, tipo morfina. Por que essa mulher tomava morfina e tantos outros remédios que estavam ali? E por que ele não também era investigado por tráfico de drogas? Ele e a pessoa que fornecia esses remédios está nos autos e ele conseguia esses remédios sem receita, ele não fazia questão, ele conseguia ilicitamente para drogar essa mulher, porque provavelmente o cérebro dela já estava ali deteriorado, né? Já havia sucumbido totalmente a tantos abusos, a tanto tempo de abuso. Eu não sei quanto tempo de relacionamento eles tiveram, mas acho que foi mais de uma década, né? Mais de uma década. Então, e eu vejo o irmão tentando resgatá-la dali sem sucesso, sem conseguir. E a perícia diz que acha muito estranho algumas coisas. Entre eles, não tem um copo d'água ali numa situação de uma pessoa que toma tudo aquilo de remédio, não faz sentido nenhum. Ele chegou ali, ela já estava morta, a perícia deixa claro isso, a polícia deixa claro que ela já estava morta, ele mentiu 3 vezes, contando uma história fictícia, sabendo que os enfermeiros sabiam da verdade, sabendo porque os socorristas a socorreram, né? Então, assim, os socorristas a socorreram, eles viram que ela estava morta já em casa. E mesmo assim, é bem típico de um narcisista. Mas para mim ele não é só narcisista. Ele tem também um outro transtorno social aí acoplado, com certeza. E porque por conta da frieza, assim, típica de um outro transtorno, eu acredito, mas vou trazer uma profissional aqui para falar. Então foram muitas mentiras desnecessárias relacionadas à morte dela. Não tem por que ele falar isso. Podia ter falado, minha mulher teve uma overdose aqui, morreu, pelo amor de Deus, levem ela, ajudem, salvem. Mas não, ele sabia que ela estava morta, ele viu que ela estava morta, ele media a saturação, tudo isso, de segundo ele fazia, que ela tinha ensinado a ele, e aí ele esperou que a mulher morresse, tanto que a prima falou, pelo amor de Deus, ela tá passando mal, ela tá tomando muita coisa aqui, chama a ambulância. Ele falou, não sei o que, eu tô cuidando, eu tô vendo aqui. Mas ele esperou que ela morresse para ligar para alguém vir buscar, e mesmo assim disse que ela morreu quando chegou no hospital, e depois, em outras vezes, ele disse que ela ressuscitou 2 vezes, tipo assim, ela chegou a voltar à vida 2 vezes após massagens cardíacas no hospital, isso não existe, tá no inquérito, não existe isso, é uma mentira dele. Ele mentiu 3 vezes para a polícia, 1 vez para o Ministério Público.
Então, assim, outros elementos... Aí a gente já tem meio que óbvio, né, doutor, a situação. É meio que óbvio aí. Por que esse cara fez isso? Fora que ele mexeu na cena toda. Você não pode, ele sabe muito bem disso. Ele é um cara muito inteligente, um cara com quase 60 anos de idade, vivido, ele viveu processos, esses não foram os primeiros processos que esse cara tomou na vida, com certeza, entende? Então ele sabia o que ele não podia fazer. Todo mundo sabe que não se mexe em nada, em uma cena onde alguém morreu. Não se mexe. Esse cara, ele mexeu em toda a cena, segundo a polícia. Dava para ver que estava tudo adulterado, não tinha copo, e ele ainda tirou o lençol. A gente tem as fotos aqui. Não, mas o lençol estava enrolado no chão com um edredom. E isso tira o fato que ele tirou o lençol? Por que ele tirou o lençol e enrolou no edredom e jogou no chão? Quem falou que era aquele lençol? As pessoas, elas viajam em umas coisas, tipo o negócio do caixão. Ele podia ser velado sim, porque o caixão podia ser velado fechado. Óbvio, né, gente? Mas não foi porque ele destruiu o rosto dele. Que graça tem velar um caixão fechado? Eu acho que você quer meio que se despedir ainda daquela imagem, né? Enfim. Não, ele tirou para trocar. Que trocar, gente? Ele não trocava lençol de ninguém, não. Ele tinha empregado para trocar lençol. Que viagem. Então, assim, eu queria agora... Oi. Um detalhe nessa narrativa que você está trazendo aí, né, do dia dos fatos, o que me chamou a atenção, só quando eu tomei conhecimento, né, de tudo isso aí, o que me chamou a atenção foi o fato de que antes dele ligar para a ambulância, ele ligou para o irmão dele, que é policial. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque se você está com uma esposa tendo uma parada cardíaca, eu acho que qualquer pessoa normal vai primeiro chamar o socorro. Se ela realmente estava desfalecendo, se ela estava precisando de socorro, por que você liga primeiro para o irmão? Não faz sentido. Agora estou falando como advogado criminalista. Tá? Isso, para mim, não faz sentido. E isso corrobora com o que o pastor Caio Fábio falou, e o que o pastor Caio Fábio falou no vídeo dele, ele relatou uma experiência dele com o Mastral diante do que o Mastral falou para ele. Caio Fábio não inventou absolutamente nada. Aí chega o Mastral, quer processar o Caio Fábio, esse processo também não virou nada, o Mastral perdeu o processo, tá? Ele processou o Caio Fábio, processou uma outra cliente minha, e ele perdeu o processo. Por quê? Caio Fábio não fez nada no sentido de denegrir, de caluniar, difamar. O que o Caio Fábio falou foi o que o próprio Mastral falou para ele. E aí o Caio Fábio, ele chega em um determinado ponto da sua explanação, ele fala, olha, se nós estivéssemos num país sério, Mastral estaria sendo investigado. Porque não faz sentido. Você falou, olha, ninguém mexe na cena do crime. Ou melhor, não é crime, né? Vamos supor que não é crime, né? Só é crime depois de condenado e trânsito julgado, mas não se mexe, né? Então, algumas coisas estranhas justificaram a reabertura do inquérito. O inquérito ele já tinha sido encerrado em junho de 2022, e aí, como você bem narrou naquele seu primeiro vídeo, né, que você trouxe ali a narrativa do inquérito, você verificou que o que foi apresentado ali para o Ministério Público de São Paulo justificou a reabertura do inquérito. Que aí nós temos uma suspeita, e aí eu volto a dizer, suspeita, não estou aqui fazendo juízo de valor porque eu não sou juiz, mas há uma forte suspeita de que a Cíntia não tenha simplesmente morrido de infarto. E há também uma suspeita de tráfico de drogas, que aí muita gente pode pensar, mas tráfico de drogas não é só maconha, cocaína, haxixe, LSD? Não. Quando você compra um medicamento controlado, né, tarja preta, sem receita, isso é tráfico de droga. É tráfico de droga para quem vende e também para quem faz uso, ok? E existem elementos concretos que já estavam, né, nesse inquérito que demonstram o pagamento para a pessoa, né, que vendia esses medicamentos sem receita. Então tá provado. Porque se você vai, por exemplo, numa biqueira, né, numa boca, vai comprar ali maconha ou cocaína, você não vai pagar o traficante com Pix, né? Só que, nesse caso, a pessoa, né, que está sendo investigada de vender medicamentos sem receitas, ela recebeu o pagamento via Pix. Então, como se diz no jargão popular, é batom na cueca. Não tem como fugir, né?
Tem medicamentos que foram encontrados no sangue da Cíntia, medicamentos de uso controlado, que algum deles, pelo que eu pesquisei, e aí seria até bom você trazer alguém da área da farmacêutica, área da saúde, para falar sobre isso. Mas alguns desses medicamentos, eles só poderiam estar sendo ministrados dentro de um hospital. Agora, você percebe que esses medicamentos já estavam no sangue da Cíntia quando ela chega lá no hospital, teoricamente morta. Como é que esse medicamento apareceu ali? Por osmose? Foi mágica que apareceu? O medicamento aparece no sangue. E aí? Quem é que trouxe esse medicamento? Como é que esse medicamento foi ministrado? Foi injetado? Foi oral? Como é que é? Os fanáticos dele, eles justificam o fato dela ser médica, ela tomando tudo isso. Gente, era uma mulher já que estava deteriorada por um relacionamento abusivo, tóxico. Ela era criava com ele, mas ela era submetida a ele. A gente vê isso claramente no áudio do irmão, tenta resgatá-la. Ela não tomava esses remédios por livre, mesmo ela falando, mesmo ela já estava viciada, já estava praticamente, ela existia só, né? Pelo que a gente percebe ali, ela existia. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, porque ela era médica, ela não era bobinha. Gente, ela estava adoecida, totalmente adoecida. Se ela tivesse lucidez, ela mesma receitaria seus próprios remédios. O cara não ia fazer isso. Ele fazia isso porque tinha uma sacanagem ali, sim. Vamos acordar aí, né? Então, deixa eu só pontuar aqui, tanto para mim como para você também, Fernanda. Nós não estamos aqui acusando, nós estamos aqui expondo elementos fáticos que constam em um inquérito. Agora, com a morte do Marcelo, a punibilidade se extingue em relação a ele, mas vai prosseguir em relação à mulher que vendeu medicamento para o Marcelo. Em relação a ela, essa investigação prossegue. Em relação ao Marcelo, obviamente, a punibilidade extinguiu, né? E aí, algumas pessoas até estão cogitando que esse tenha sido o motivo pelo qual ele atentou contra a vida dele. Eu não tenho como afirmar isso, porque eu acho que ele não deixou nenhuma carta de despedida, né? Mas, pessoalmente, eu acho que realmente tem uma grande possibilidade de ser isso, porque o cerco já estava se fechando. A investigação, ela reiniciou ali no final de 2022. Quando a gente chega agora em agosto de 2024, a gente já está falando aí de quase 2 anos de investigação. A investigação ela já estava bem madura. E eu acho que haveria também a coleta de testemunho do próprio pastor Caio Fábio, que foi com quem ele teve contato, né? Um testemunho direto com Daniel Mastral. E tudo isso aí pode ser que tenha realmente corroborado com o atentado contra a vida. Agora, quem é culpado por isso aí não é quem está investigando, né? Que aí também seria fazer o poste e fazer xixi no cachorro. Tentar culpar um investigador de tudo isso aí que aconteceu, isso aí já é demais. Né? O que a gente está falando aqui são elementos fáticos. E aqui, Fernanda, claro, com certeza. Eu me lembro daqui também do que o Vic Vanilla está até falando aí na internet. Por que só agora estão trazendo isso à tona? Por que só mas agora isso é bobagem, doutor. Isso aí é um tipo de provocação que não deve ser nem respondido. O cara morreu, virou notícia. Uma notícia chama outra notícia e pronto, o cara é conhecido. Pelo amor de Deus, isso aí ele fala só para manipular as pessoas lá. Fernanda, nem é esse o ponto que eu quero abordar. O que eu quero abordar é o seguinte. Quem me procurou para saber mais sobre o Daniel Mastral foi o Vic Vanilla. Não foi eu que procurei ele. Foi ele quem me procurou. E quando ele me procurou, ele queria saber de coisas que estavam acontecendo, queria saber informações, porque ele estava indo em podcasts. E, salvo engano, naquela semana que ele me procurou, ele iria no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Ele iria lá. Ele queria saber mais. E aí, eu trouxe para ele a informação de que realmente o Mastral estava sendo investigado. Era público, eu não trouxe nenhuma informação sigilosa, não. Tanto era público que você, Fernanda, teve acesso ao inquérito. Qualquer pessoa poderia ter acesso a isso. Né? Eu falei público aqui no canal já. Isso, é público. Agora, por que... Aí eu faço uma pergunta. Por que o Vic Vanilla não trouxe isso a público quando ele ficou sabendo? Porque agora é muito fácil ele falar, por que só agora? E eu pergunto para ele, eu devolvo a pergunta para ele, por que não antes? Por que o Vic calou a boca em relação a isso? Queria só ficar naquilo que todo mundo sabia. Né, Vic? Você quer falar do meu nome aí? Mas então vamos falar. Né, Baunilha? Por que você não falou antes? Você sabia disso. Você sabia que o Mastral estava sendo investigado, tanto pela suposta homicídio, né, o suposto homicídio, como também pelo suposto tráfico de drogas. Sabia disso porque foi eu que falei para você.
Agora que é amigo, né? Aí quer desconstruir o seu canal, quer falar só agora que eles querem destruir a memória dele. Olha, quando você me procurou, eu te falei isso, você não trouxe nada à tona, por quê? Né? E para pegar esse povo aqui para dar dinheiro para ele tá certo. Se tem, sei lá, cada um com a sua ética, né? Se tem trouxa para ir lá ficar dando dinheiro para ele com essas bobagens que o cara fala, e o cara, pelo amor de Deus, tem uma cognição assim baixíssima, tá certo ele, tem mais aqui moçar mesmo, tem, né? O mundo é dos espertos. Quem gosta de ir por esse caminho, tem gente aí para te dar dinheiro à vontade. Aqui no chat tem várias, tá? A gente que não tem coragem de fazer esse tipo de coisa, né? Doutor, nem vontade, obviamente. Doutor, aqui tem a Cissa Moraes, te perguntando uma coisa interessante, porque logo que eu vi o primeiro vídeo sobre ele, o Mastral, eu vi uma respiração muito forte sempre. Muito forte, uns caguetes, assim, muito também, para uma pessoa que fala em público há muito tempo, bem complicados, o tempo inteiro. Tem um vídeo que ele fala, acho que 1.250 nés seguidos. Ele tinha algum problema realmente para ter tudo isso aí? Ou ele estava sempre em algum tipo de dependência ou embriaguez, uma ofegância razoável, né? E com esse áudio que foi solto hoje, pela manhã, isso ficou mais evidente ainda. Cissa, eu não tinha convivência com o Mastral. Então, eu vou sair aqui pela tangente nessa pergunta sua aí. Mas, né, acho que tem algumas coisas estranhas. Eu posso me resumir a falar isso, que é estranho, né? Rinite, né? Pode ser rinite. Não, né? Eu tenho rinite, doutor, não é assim, não. Rinite ataca às vezes, não todos os dias, né? E outra coisa, pessoal, morfina você pode tomar em casa, obviamente. Eu já tomei morfina, fiquei hospitalizada, tive um acidente e tomei morfina em casa, me deram para tomar em casa. Mas assim, por um determinado tempo, né? A morfina não é um remédio de uso contínuo para a fibromialgia ou problema mental, pior ainda. Então, assim, faz nenhuma conexão, né? Uma coisa com a outra. A gente, quando começa, voltando para isso que vocês estão falando, quando a gente começa na comunicação, a gente tem uma respiração errada, mas não é o caso, eu tive, todo mundo tem, mas não é o caso do Mastral, ele tinha alguma coisa mais ali. Mas, enfim, tudo bem, então. Doutor, tem mais alguma coisa amanhã a gente vai falar sobre a Cíntia, eu quero saber sobre a Cíntia, eu quero saber bastante sobre a Cíntia, que é a Isabela Mastral, sobre o menino, sobre a parte mais pessoal do Mastral, as tentativas de suicídio dele, e também, principalmente, sobre a prima que você representa como advogado criminalista, certo? Que é uma pessoa que não quer se manifestar publicamente. Estou errada? Eu vou até me limitar, né, no que diz respeito a ela, né, não expor mais ainda, porque é uma pessoa que trabalhou com ele 22 anos e sofreu bastante durante esse período aí de trabalho. E isso não é opinião de advogado, não. Tem laudo psicológico comprovando isso. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.